Hello! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cybercast. Hoje tá pesadíssimo, vai ser porrada do início ao fim. Então, se você tá aí, pra vocês terem uma ideia aqui, vai alguns minutos só para apresentar o convidado, porque só o currículo é gigantesco e a vivência. A gente vai falar de bastidores aqui, de coisas muito importantes. A gente vai falar da correlação de guerras com a questão cibernética. Então, vamos lá, o tema: geopolítica dos conflitos cibernéticos e a importância das defesas de infraestruturas críticas. Pegou? Vai ser pesado. Vai ter muita coisa no meio disso, mas vai ter muita informação relevante que está acontecendo na nossa vida agora. Então, se você tem uma empresa, ou se você trabalha na área, ou se você é entusiasta, cara, senta, papel e caneta ligado, porque vai ser porrada do início ao fim, a gente vai direto ao ponto. Então, assim, vamos lá. Daqui a pouco eu vou mostrar o convidado aqui, eu vou ler as credenciais para vocês verem que o negócio vai ser pesadíssimo mesmo. Nosso convidado ele é especialista em inteligência de ameaças e cibersegurança de infraestruturas críticas. Veterano da Força Aérea Brasileira e do Corpo de Fuzileiros Navais. Primeiro lugar na UTC América Latina. Mestre em cibersegurança, ciberterrorismo e guerra cibernética. Instrutor oficial da IC Council. Fundador da ADINT, Cyber Security Institute. E aí? Pesado ou não? Seja bem-vindo, Robson. Robson Silva com a gente. Cara, que bom ter você com a gente. Obrigado por ter aceitado o convite. Pessoal, eu falei, né, Robson? Nem um milésimo do currículo aqui. Eu falei, cara, vamos ter que resumir. Se eu for falar tudo, a gente vai ficar 1 hora só falando do currículo. Foi aquilo que a gente falou, né? Vamos logo pra cima, o currículo aí o pessoal dá uma olhadinha no LinkedIn, né? E partir pro conteúdo, né? Vamos lá. Cara, e além de tudo isso, Robson, a gente estava nos bastidores aqui falando, pai de gêmeos, né? Então, um baita pai aqui, rolou um assunto muito legal aqui. A gente falou, pô, a gente é muito além das nossas carreiras, né? E é muito legal quando a gente fala de cibersegurança, de tecnologia. No final do dia, a gente está preocupado em defender as pessoas, né? Com certeza. Então, acho que é legal a gente lembrar a audiência que tudo que vai ser dito aqui é com o objetivo total, né, de alertar as companhias, alertar os profissionais, trazer conhecimento, obviamente, né, para o bem, para as defesas. E esse alerta é o que você tem vivido e pode compartilhar aqui com a gente. É literalmente, hoje, né? É literalmente quebrar paradigmas. Cibersegurança, inteligência de ameaça, não é apenas ficar por trás de uma telinha, coletando informações ou melhorar as defesas tecnológicas, mas sim você conseguir proteger vidas humanas, tá? Proteger o meio ambiente, dependendo da infraestrutura crítica, e, claro, proteger o negócio. Então, como a gente fala no Nordeste, né? Vai dar pano pra manga hoje. Sim, pano pra manga. Cara, antes da gente começar a falar especificamente aí do tema, eu fiquei curioso aqui. Cara, você foi primeiro lugar na UTC, eu imagino que tenha sido um campeonato, uma competição aí. Conta pra gente como é que foi isso aí. Eu queria saber um pouco mais de você, da tua experiência, porque, cara, você conhece muito, né, do que tange aí a cybersecurity. Então, conta desse prêmio aí que eu acho que vai dar gancho pra gente falar de muita coisa. Então, o prêmio foi uma surpresa muito grande. Não foi uma competição, né? Foram várias palestras incríveis na UTC. A UTC é um evento que tem várias empresas, né? Vários vendors, empresas de utility, a parte de energia elétrica, petróleo e gás, telecomunicações, dentre outros setores. E aí tem várias palestras. E aí tem 3 categorias, né? Primeiro, segundo, terceiro colocado das melhores palestras. Não que as outras palestras não forem boas, né? Porque eu vou te falar, assisti muitas palestras e, tipo assim, eu pensei, cara, não vou pensar nada aqui de premiação, até porque eu não sabia que tinha premiação. Era só uma palestra comum. E aí, no final, conversando com os colegas, do nada chamaram meu nome e falei, caramba, o que é isso aqui, né? Que legal. Estão brincando e tal. E aí acabou que elegeram a minha palestra lá como a primeira, uma das palestras, né, mais bem votadas, porque são os próprios espectadores que vão lá votar e viram que essa palestra ela trazia algo muito importante. O quê? A proteção da vida humana, da infraestrutura crítica e do negócio. Que ela foi focada
no tema da palestra foi Threat Intelligence, protegendo infraestruturas críticas e sistemas de controle industrial contra cyberataques e sabotagem. Cara, assim, eu acho que essa palestra, eu nem não sabia de verdade o tema, e ela tá totalmente conectada com o que a gente vai falar aqui hoje, porque a gente já recebeu convidados aqui de extrema relevância, que conhecem muito, mas a gente vai tocar pela primeira vez, talvez outros podcasts talvez também nunca abordaram tão a fundo como a gente vai falar aqui hoje, conectando isso com geopolítica, conectando isso com as guerras que estão acontecendo, conectando isso com os bastidores. E uma das missões aqui do Cybercast é trazer bastidores, né? Os que são possíveis de serem ditos. Então eu vou te provocar aqui. O que você não puder falar, tudo bem. O que você puder falar vai ser ótimo. Então, cara, vamos lá, cara. Esse prêmio aí com certeza foi merecido e a gente vai ver aqui. Cara, quais são os principais tipos de ataque, né, que você tem visto acontecer nesse momento, né? Sei lá, se você quiser colocar os 3 principais, os 5 principais. Isso de maneira geral, mas obviamente, como a gente vai falar de geopolítica aqui, se você quiser comentar para dar uma pimentada aí, né, dos principais que você tem visto que estão sendo relevantes, né, impactantes aí, quanto às guerras que estão acontecendo, seja Israel, seja a Ucrânia que ainda não acabou com a Rússia, o que você quiser contar aí pra gente dos principais. Tá. Como você falou, né, os principais ataques e verificando o cenário geopolítico, né, dos conflitos cibernéticos, ataque entre Rússia, Ucrânia e vice-versa, o Irã, a Israel, o Hamas também contra Israel, muita insurgência de OCO. O que é OCO? Operações Cibernéticas Ofensivas, que além da guerra cibernética tem um outro espectro um pouco mais reduzido. E a gente vê muitas pessoas falando, olha, determinado grupo hacker fez um ataque contra... Hacker não, cracker, ou um grupo patrocinado por um Estado-nação, como, por exemplo, um APT, uma ameaça persistente avançada, direcionou ataques para fazer uma indisponibilidade de um determinado setor, como, por exemplo, a transmissão e distribuição de energia elétrica da Ucrânia. Então, se você consegue causar um blackout numa cidade, concorda comigo que você consegue deixar a logística daquele ambiente muito mais o quê? Fragilizado. Então, se você consegue fragilizar, ali no caso, a logística, fragilizar e trazer um pouco de terror para aquela população, maior é a atividade do inimigo contra aquele território que acabou de ser hostil. E aí você fala, beleza, Robson, com base nesses tipos de cyberataques, que você pode resumir, né, após esse overview aí, do que aconteceu recentemente aí, praticamente foi em 2022, 2023, se a gente puxar também uma timeline aí pro passado, a gente vê que teve 2014, 2015, 2016, vários cyberataques contra o setor da energia elétrica da Ucrânia, alguns outros países também, mas ficou bem velado. Então, eu determino o seguinte, os principais ataques são ataques de negação de serviço, a distribuição de energia elétrica, cyberespionagem, certo? E ataques focados em exfiltração de dados, por meio da cyberespionagem. Mas a gente sabe que tem muita exfiltração de dados em ataques de ransomware. Mas algumas medidas, algumas operações, eles focam não só coletar informações, não só em extrair essas informações, mas o principal é indisponibilizar, causar blackout, por exemplo, energia elétrica, causar um blackout também psicológico na sociedade, por meio disso, desenvolver algumas técnicas de guerra de manobra. E um dos principais ataques é ataque à negação de serviço distribuída contra infraestruturas críticas. E aí, energia elétrica, telecomunicações e também a parte do setor de saúde. Cara, ou seja, é como se... Como não, né? Vê se eu tô entendendo bem. O que você tá dizendo é que não é um diferencial, né, de um país nesses conflitos ter cyberataques. O que você tá me dizendo é que isso já é parte integrante da ofensiva. Sim. É isso, né? Sim. Cara... Se você vai olhar,
um pouco do passado, da cultura do país, por exemplo, a Rússia. Ela tem uma cultura muito voltada para a área industrial. Tem uma cultura acadêmica muito focada para uma área mais de exatas, né? Então, tipo assim, o cara que se forma ali em física, ele vai trabalhar física e matemática, o cara quer trabalhar com o setor aeroespacial, matemática quer trabalhar com criptografia. Logo que você vai trabalhar com criptografia, esse cara acaba achando legal uma área que se chama engenharia reversa de malware. O cara vai criar malwares, o cara vai criar armas cibernéticas. Então você começa a olhar que há uma cultura acadêmica. Além disso, há também uma cultura do setor industrial. Logo, eles são muito especialistas, por exemplo, não só na parte da automação, na parte da engenharia, mas eles conseguem adaptar esse conhecimento contra uma ofensiva cibernética. Cara, Então você pega um engenheiro, por exemplo, um cara que é um engenheiro elétrico, tem uma formação muito robusta, sim. conhece de tecnologia de engenharia, tecnologia de automação, OT, tecnologia operacional. Esse cara consegue criar o quê? Uma base sólida de cibersegurança. Ele começa a olhar o seguinte, olha, para o meu país conseguir uma determinada posição bastante satisfatória dentro do espectro cibernético, se eu efetuar cyberataques ao setor elétrico do meu país, do país inimigo, eu consigo fazer o quê? Reduzir as capacidades dele. Foi o que aconteceu praticamente com a Rússia e a Ucrânia, né? E aí a gente sempre fala, no âmbito militar, fala que um ataque cinético, um ataque cibernético precede um ataque cinético. Então, o ataque cibernético ele vai indisponibilizar uma boa parte das infraestruturas para poder as tropas marcharem no solo Primeiro eu inimigo. fragilizo, é uma forma de eu ter um ataque mais eficiente, Sim, fora que eu também tô protegendo minha ofensiva de ter perdas, né? isso. Cara, cara, é assim, quando você fala, por exemplo, né, Ucrânia e Rússia, você tá me dizendo, aí é polêmico, né? Ver Sim. se você pode afirmar ou não. Você tá me dizendo que isso aconteceu, está acontecendo, ou você está dizendo que poderia estar acontecendo? Aconteceu, está acontecendo. Por exemplo, para o pessoal que está em casa, assistindo aqui o podcast, pode procurar pelo, por exemplo, ataques cibernéticos contra subestações de energia elétrica da Ucrânia. Ataques cibernéticos contra o setor elétrico de Israel. Cara, Tem muitas notícias. Tem, por exemplo, o Wired, ele é um portal de notícia bem interessante, muito bom. Fala muito sobre isso. Você vai lá com a famosa gulgada, né? Gugada, Você dá aquela gulgada ali e tá ali. encontra, de preferência, coloca em inglês, né? Cara, você vê como Você vê uma porrada de é meio óbvio, né? notícias. A gente falar que a mídia, as maiores mídias nos guiam ali, ou para informação ou para desinformação, né? E isso que a gente está falando aqui, eu creio que o senso comum não tem noção, né? Eu acho que Ou pensa que ou- faz parte do filme Duro de Matar 4.0. exatamente. Inclusive a gente vai ter um momento aí Black Mirror aqui, né? A Olha gente aí. vai ser legal. Cara, vou colocar uma situação hipotética aqui, que eu acho que é legal pra gente aterrissar muito do que você conhece. Vamos, né, Deus o livre, vou bater na madeira, que começasse uma terceira guerra. E o Brasil fosse alvo, né? E você tá ali no front para montar uma estratégia. Qual o primeiro ponto, né? Qual a primeira infraestrutura, qual o primeiro sistema que você, né, região que você defenderia no Brasil? Tá. Uma das primeiras infraestruturas que eu teria maior cuidado e teria como primeiro ponto de defesa para evitar uma disrupção por meio do cyberataque seria o setor elétrico. Protegeria, claro, continuaria essa atividade de proteção de infraestrutura crítica focada no setor elétrico. Sim. Logo em seguida, eu começaria a mapear, né? Claro que isso aí tudo o beabá, né? Da área de cibersegurança, você tem um inventário de ativos. E é o seguinte, olha, se eu tenho inventário de ativos, e vamos colocar na melhor das hipóteses, porque a gente sabe que muitas empresas, muitos países não têm esse controle às vezes.
Tá? É um desafio. Mas vamos supor que temos esse inventário de ativos. Eu iria analisar os principais gaps de defesa desses ativos. Porque nesse gap de defesa que o atacante ele vai atuar. E o atacante ele não está preocupado em apenas atacar. E aí eu sempre falo nas palestras que é o seguinte: um ataque disruptivo é oriundo de um reconhecimento sofisticado. Ninguém ataca o que não conhece. Tem que ser um reconhecimento Sim. muito sofisticado, com o máximo de detalhe, para poder ter aquela ação no objetivo cumprida, não é? Então, eu defenderia de primeira o setor elétrico, em segunda instância, em segunda instância não, em paralelo, o setor de telecomunicações, tá? E como a gente está falando de uma terceira guerra, né? Uma hipótese de uma terceira guerra aí, faria, por exemplo, uma defesa contra algumas infraestruturas do setor militar, tecnologia de defesa. Tá. Por exemplo, vamos lá, um exemplo. Aqueles astros, né? Na Marinha, por exemplo, tem um astro. Vou falar de um negócio bem popular, como se fosse, é um lança-míssil, né? Ele abre ali aquela partezinha ali, sobe e ejeta ali vários mísseis. E se isso fosse manipulado? O cara poderia manipular e atacar ali mesmo. Uhum. E o próprio emissor vira o receptor e viram contra a gente, né? Isso. Cara. Porque assim, quando a gente pensa na guerra de modo comum, uma das estratégias, falando além do cibernético, é o cara atacar as bases militares, né? Tanto é que é crime de guerra você atacar áreas civis. E aí, teoricamente, é o que tá valendo, né, numa guerra. Se é que o ideal era não ter, né? Mas quando a gente pensa nisso, o que você falou agora faz todo sentido, porque Até engasguei aqui, ó. o negócio é brabo. E aí, cara, porque se a gente tá falando de um ataque coordenado, né, ou uma ofensiva física do cara ali explodir uma base militar, explodir sei lá, um navio, esqueci os nomes lá de guerra, cara, você tá falando do aspecto digital da coisa, porque tudo tá conectado. E aí você falou da energia, né? Porque assim, tá tudo plugado, obviamente, energia. Se eu perco primeiro o sistema elétrico, eu perdi tudo, né? Isso me fez lembrar que você falou que tá acontecendo e aconteceu na Ucrânia. O que aconteceu lá? O pessoal teve sucesso nessa questão da... Você acredita que parte do... O que a gente vê na grande mídia é que a Ucrânia tá tendo um relativo sucesso frente à Rússia. Sim. A gente vê como Davi e Golias, porque todo mundo pensa a Rússia como uma grande potência, e a Ucrânia ali mantendo a guerra, né? Se mantendo de pé, aparentemente. Uhum. Você acredita que a cibersegurança, o que a Ucrânia tem feito até agora, claro que ela tem uma grande ajuda, né, dos Estados Unidos ali de indireta e direta, a gente poderia afirmar que as estratégias de cibersegurança têm sido um diferencial para ela conseguir ter esse nível de combatividade ou não? Não tem nada a ver. Então, tem sim. Porque quando a gente fala do espectro cinético, que é um espectro voltado a emprego de tropas militares, no caso as tropas, viaturas, aeronaves, também tem um espectro cibernético. E temos alvos específicos. Então, enquanto uma unidade de operações especiais quer fazer uma retomada ou uma tomada de uma unidade ucraniana, eles vão fazer o quê? Mandar fogos de artilharia, um ataque ali aéreo, um reforço aéreo. Num ambiente espectro cibernético um pouco diferente. O cara vai querer, por exemplo, aumentar a variável de uma caldeira, por exemplo, explodir uma caldeira dentro de uma indústria. Entendeu? O cara vai querer, sei lá, indisponibilizar a transmissão e distribuição de energia elétrica, causar um blackout. O que aconteceu? Entendeu? Então, assim, são alvos diferentes, mas com o mesmo objetivo.
fazer com que o inimigo, ele tenha o quê? Como é que eu posso falar? Ele fique totalmente devastado. E um ataque cibernético, ele devasta. Um exemplo disso, um ataque antigo. A pessoa vai falar, Robson vai falar de Stuxnet. Não. Vou falar do ataque à Geórgia. Parou tudo. Sistema financeiro, mercado, Sim. tudo. Parou tudo. Foi devastador. Né? Faz um bom tempo isso. Então, assim, são espectros diferentes, mas com o mesmo objetivo. Se eu falar do óbvio, né? Se eu isolo um país, por alguns momentos, é alguns milhões que ele perde economicamente. Então ele perde força econômica até para se reabastecer em insumos, o que seja, né? Justamente. E olhando para outro prisma, vamos lá. Qual é o mais... O que é menos oneroso? Você tem uma equipe de operações especiais cibernéticas para efetuar ataques cibernéticos contra infraestruturas estratégicas de um país, ou você direcionar centenas de mísseis? Quanto que deve ser um míssil? Sim, Então acaba sendo menos oneroso que um ataque cibernético. sim. E tanto quanto um míssil, ele vai trazer impacto. A diferença é que ele não pode destruir uma instalação, mas ele pode deixar ela inoperante. Isso trazer prejuízos o quê? Financeiro. Sim. E mesmo o cinético, né, que você trouxe. O que a gente tem visto muito são drones, né? Sim, Por motivos óbvios, né? Eu não tô colocando a vida de ninguém em risco e tô ali testando as defesas do inimigo. justamente. Israel tem funcionado bem, né? O quanto de tecnologia não tem naquela malha, né, que os caras têm ali antimísseis, né? Então, se o cara faz um ataque e ele destrói aquela malha ali, ou seja, seria uma questão dessa, né? O cara fica sem defesa. Justamente. Então, assim, quando você passa a olhar para o espectro cibernético, você olha a geopolítica dos conflitos cibernéticos, você vê um mundo. E você pode chegar assim, Robson, beleza. É necessário que um analista de inteligência da ameaça, um analista de cibersegurança, ele conheça de geopolítica, e não precisa ser um especialista em geopolítica, mas ele tem que conhecer um pouco. Porque muitos insights, muitas informações vai vir daí, Sim. de uma análise. Entendeu? São coisas que a IA não pode trazer para você. Cara, desculpa eu te interromper, mas você falou uma coisa que nos bastidores conecta com isso, né? Você falou, o que vai mudar de uma ameaça de um lugar para o outro? E aí a gente pode também falar um pouco de Brasil. É motivação. E Uhum. se eu não entendo geopolítica, eu não entendo os movimentos que estão acontecendo, como que eu vou entender a motivação do atacante, Justamente. né? Justamente. Acho que é isso que você tá... Porque eu lembro que você falou nos bastidores, eu falei assim, cara, é isso. Quando a gente pensa nos filmes, né? Espionagem. No final do dia, a guerra é para ter informação antecipada. Para como que eu Uhum. lido com essa informação. E o Justamente. que você tá trazendo é o que a gente vê acontecer nos filmes, que aí a gente vai falar o que que é Black Mirror, o que que não é, mas do ponto de vista cibernético, é isso? Justamente. Quer um exemplo disso aí? Na prática? Vamos lá. Será que eu consigo reproduzir aqui Vamos lá. o mapinha aqui? Pessoal, enquanto o Robson coloca o podcast com geolocalização ao vivo, vamos ver se dá certo. Enquanto isso, ó, clica aí para se inscrever no canal, dá uma força. Vocês já estão vendo o nível do conteúdo, ainda vai vir muito mais coisa. Então, clica aí, compartilha, manda pro amigo quem faz sentido saber de tudo isso, beleza? Agora o Robson vai mostrar pra gente no mapa. É isso, Robson? Sim. Mostrar como que. Ó, como que pra gente ter uma visão melhor de como isso acontece, né? Isso. Um exemplo, tá? É bem interessante. Em meados de... Foi praticamente entre fevereiro e março desse ano, teve um ataque cibernético aí, realizado por uma ameaça persistente avançada. É muito utilizado para atividade de espionagem, né? E aí esse ataque,
ele foi da seguinte forma. Ele teve alguns alvos específicos. Por exemplo, ele teve, em um ataque inicial, um vetor inicial, eles tiveram aqui a Alemanha. Logo em seguida, os caras atacaram a Noruega. Dentro de um espaço de tempo 9 a 12 dias, aproximadamente, eles atacaram também o Reino Unido. O mesmo grupo. Tá, beleza. Atacaram esses países e, por fim, ele atacou a Holanda. E aí você começa a verificar o seguinte. Robson, o que é que isso tem a ver com a atividade geopolítica? Você começa a visualizar da seguinte forma. Ele teve a Alemanha como alvo, ele teve a Noruega como alvo, ele teve o Reino Unido como alvo, ele teve também ali a Holanda como alvo. Se você for olhar direitinho, esses pontos que a gente criou aqui, ele, no próprio mapa, ele criou uma triangulação. Ele fez uma triangulação dos alvos. E dentro dessa triangulação dos alvos, se fosse, por exemplo, isso aqui foi uma atividade de espionagem do setor industrial, né? Espionagem cibernética focada no ambiente ICS e OT, mas trazendo para um panorama um pouco mais abrangente. Se fosse focado em uma guerra cibernética, se eles quisessem coletar informações para impactar as infraestruturas focando na devastação de um país, ele poderia criar aqui várias camadas. Porque da mesma forma que na área de segurança, né, de cibersegurança, a gente cria camadas, defesas em profundidade, o atacante também ataca em profundidade. Certo? Então, é bem interessante você já começar a mapear o seguinte, olha, eu vou falar um pouco mais técnico agora, que é o seguinte, tiveram vários C2, vários servidores de comando e controle mapeados nesse ambiente. E para verificar que a gente, de maneira, olhando para a geolocalização, houve uma triangulação desses países. E aí, analisando, pesquisando, estudando relatórios de outros pesquisadores, chega-se a uma conclusão que realmente houve uma operação de triangulação desses ataques, especificamente para nesses países, porque o que atraía eles era a saúde financeira dos países. Robson dá um exemplo mais prático. Por exemplo, um atacante, ele verifica na Bolsa de Valores, se aquela empresa-alvo ela negocia na Bolsa de Valores, e verifica o seguinte, olha, logo, se essa empresa negocia na Bolsa de Valores, ela tem suas demonstrações contábeis disponíveis na Bolsa de Valores. Se tem disponível, eu consigo mensurar qual é a saúde financeira dessa empresa. Se eu sei a saúde financeira dessa empresa, eu consigo, por exemplo, mensurar qual é uma extorsão. Isso no caso de uma equipe de ransomware, de grupo de ransomware. Ou de uma ameaça persistente para fins de competitividade entre países. Robson, um grupo APT, uma ameaça persistente avançada, é só patrocinado por um Estado-nação? Não. Por agências de inteligência privada. Uma empresa que quer tirar vantagem? Pode ser. Cara, esse eixo que você marcou aí, talvez não tenha nada a ver, né? Mas tô pensando aqui, toda a movimentação que teve do Brexit, né? Sim. Aí eu falei assim, cara, não sei se eu tô viajando, mas pode ter uma correlação, né? No sentido de, cara, deixa eu forçar, por exemplo, uma votação para que algo aconteça. Sim. Pô, tem mais um motivo. Olha, vocês não viram o que aconteceram com o eixo entre o Reino Unido e os países próximos? Precisamos... A manipulação. E aí a gente já entra em outro espectro, que é da guerra híbrida. Polarização política. Cara, Utilizar a lei como uma ferramenta de guerra. E aí você começa a trazer o quê? Certas influências. Desenvolver campanhas de desinformação. Então você consegue manipular de várias formas.
E tudo isso ocorrendo dentro do cyberespaço. Cara, Entendeu? Aí você fala, caramba, isso não acontece no Brasil. Será? Será que a gente não pode ser alvo, ou está sendo alvo de uma guerra híbrida? Ou de uma... Não especificamente uma guerra cibernética, mas uma OCO, uma operação cibernética ofensiva? cara, assim, talvez vou ser polêmico aqui agora, mas eu fico aqui raciocinando. Você trouxe exemplos, vai trazer ainda mais de Europa, né? Com certeza a gente tem vários de Estados Unidos. Depois a gente vai falar o que que é Black Mirror, o que que não é, de coisas Sim, que a gente sabe dos filmes que mostram Estados Unidos, mostram Europa, mostram Rússia. E aí a gente pensa, cara, se as grandes potências têm fragilidades e têm suas características positivas de defesa, cara, eu fico pensando o quanto a gente aqui, né, pode estar vulnerável pelo que a gente sabe do Brasil, sim, né? Então a gente vinha, né, batendo um papo, por exemplo, o São Paulo, que é uma das principais cidades do Brasil, é abastecido pelo Nordeste, certo? certo. Por A exemplo, parte elétrica. se ela foi interrompida, né? E se for interrompida essa transmissão? Será que não vai trazer nenhum tipo de prejuízo financeiro? Pô, À vida humana, principalmente? sim, À segurança pública? sim, E juntando todos esses impactos, vai ferir a soberania nacional? cara, é muito sério. Porque grande parte do PIB está em São Paulo, por exemplo. E a gente está falando, a gente, não sei, tô falando de senso comum, né? Sim, Senso comum a gente olha para o Nordeste como turismo, como um lugar para ir para passear, né? Você é de Pernambuco, você pode falar com sim, propriedade. E é muito além disso, cara. A gente está falando também. de nada mais, nada menos alimentar energeticamente São Paulo. E aí, quando você fala de defender as infraestruturas críticas, a gente está falando de abastecimento também, né? Justamente. Então, se você olhar para o país como um todo, né? O Brasil ele tem que possuir dimensões continentais. Se você pegar o Brasil e colocar ele Sim. na horizontal, ele pega praticamente Essa galera aí, a galera que todinha, ó. Sim. entendeu? E aí você olha o nível de complexidade das infraestruturas críticas brasileiras. Não estou falando de um setor específico, estou falando de todos os setores. Então, são alvos distintos, às vezes possuindo os mesmos sistemas, Sim. versões. E aí você começa a olhar, caramba, será que estamos olhando para dentro de casa da maneira que deveríamos olhar? Ah, mas o Brasil é um país pacífico. Não, tranquilo, tranquilo. É um país pacífico. Mas, como a gente falou no início, será que alguém não tem uma motivação? Será que não tem uma motivação suficiente ainda? Não teve, por exemplo? Cara, Se tiver, não sei se eu tô sendo muito pessimista, mas quando eu olho, né, já que a gente tá olhando pro mapa aqui, quando eu penso que a gente tá num bloco com os Estados Unidos, Estados Unidos está na OTAN, né? A OTAN tá com alguns países da Europa estratégicos. E aí você pensa em quem não gosta dos Estados Unidos. Quem está mais próximo dos Estados Unidos hoje não está aliado aos Estados Unidos, é o Brasil. Então, quando você falou do OCO, né? sim, A sigla que você usou, eu falei, cara, isso pode estar acontecendo e a gente não tem nem noção, né? com certeza. Porque é estratégico, É né? estratégico. Territorialmente, né? Sim, economicamente. Economicamente. Se a gente for falar de informação, né? A gente tem. Foi divulgado que na época da Dilma ela estava sendo, né, espionada. Não sei se isso aí é real. Foi o caso lá do Snowden, não foi? Do Lembra? Snowden. Aconteceu, né? Então. Ah, boa, de Snowden, vai, polêmica. De Snowden. Quanto do caso Snowden a gente pode acreditar e falar assim, cara, rolou tudo isso mesmo. Tudo que ele trouxe é real. Rapaz, 100%? quase tudo ali. Caramba, cara. Porrada, hein? Porque os caras quiseram desacreditar, né? Falou, pô, não, vamos desacreditar o cara porque é a gente contra a palavra dele, né? É porque assim, ali são informações de Estado, né? Sim. Ele vazou informação ali que não deveria ter vazado e tal. Tem toda aquela situação de segredo de Estado. Ele também tem feito algo que é contra a lei americana. Enfim, quero fazer uma determinada ação para a sociedade e tal. E acabou trazendo essas informações à tona. Que a gente começa a olhar o seguinte, é um assunto muito sensível. O que ele fez é certo?
é errado, expôs um determinado governo, Sim. né? Outras pessoas começaram a ficar sabendo do que rola nos bastidores. E aí você pega todas essas informações, né? Por exemplo, o país X pegou essas informações e falou, olha, peraí, será que eu faço parte dessa lista de países espionados? Por quê? Não é? E também você pensar que não é espionado seria muito, Ingênuo. muito ingênuo. É. Hoje, Ainda mais o Brasil, que é o que, pô, é Brasil? uma fonte de, sei lá, alimento absurda, Isso. né? Estrategicamente, a gente falando de estratégia, né? Nesse caso, como você falou sobre uma possível terceira guerra, o Brasil, geograficamente falando, é um ponto muito estratégico, Sim, né? Um ponto muito estratégico. Ciberneticamente falando, temos inúmeras infraestruturas críticas. é verdade. Inclusive, quando a gente fala de geração de energia, a gente tem uma porrada aqui de várias formas e que... Várias fontes, Várias fontes. né? Por que a gente está falando muito de energia? Porque os ataques que ocorreram e vêm ocorrendo em Israel e também na Ucrânia e na Rússia é oriunda desses setores, Sim. não é? E aí a gente passa a olhar o seguinte, será que temos esse nível de maturidade? Não estou falando no Brasil, estou falando a nível global. Porque, o que é que eu acho, né? A minha visão, né? O que o setor industrial está passando hoje foi o que o setor de TI passou há 20 anos atrás. Sim, Uma coisa nova. exatamente. A gente está falando não só de cibersegurança, não só de defesa de infraestruturas críticas, mas algo maior. A gente está falando também de cultura. Sim. O cara que está lá na ponta, que está fazendo com que a operação ela seja disponível, né? Tenha bastante disponibilidade. Ele fala, olha, trabalho aqui há 30 anos, nunca deu nada. Por que que agora, essa situação aí dessa tal cibersegurança, vai acontecer alguma coisa? Cara, quando eu tô no cliente, o cara fala assim, a gente sempre fez assim, eu falo assim, pô, então por que você não tá comendo ainda sem talher, né, cara? Eu já fico bravo já. Cara, você falou de, né, maturidade, falou das empresas aí, e eu lembrei do parceirão, né, do Cybercast aqui, que é a QD7, uma empresa de cibersegurança, que justamente nasceu lá atrás de infraestrutura de rede, tem esse background, esse know-how, e o que eles mais comentam com a gente é isso, né, nos projetos deles. Cara, as empresas têm uma dificuldade de ter uma infraestrutura adequada para depois falar de cibersegurança. E o depois não quer dizer que tem que acontecer depois, quer dizer que todo tipo de infraestrutura, a gente está falando das infraestruturas críticas aqui, mas obviamente as de TI propriamente contam para que um sistema de cibersegurança seja eficiente. Então, agradecer a QD7 pela parceria e quem ficar curioso aí com o que os caras fazem, que é nesse sentido, é legal e pode contatar os caras, né? QD7 está aí na tela. Cara, voltando aqui, né? Diante das tensões entre os países, né? E a gente pensando na geopolítica, o quanto a análise geopolítica, quanto essa parte de inteligência que você tanto conhece e vive no dia a dia, né, nas empresas que você atua, são relevantes para questões cibernéticas. Então, em primeiro ponto, né, em primeiro momento ali, conhecer o todo é super importante. Por quê? Vamos lá. Vamos supor que eu trabalho em uma determinada empresa. E essa empresa, ela vai fazer aquisição de uma outra empresa em outro país. É o que os executivos chamam de M&A, né? Aquisição de empresas. Sim. E vamos supor que essa empresa, que a princípio será adquirida, ela tenha uma herança de ataques. Caramba, Robson, herança de ataques? Sim, herança de ataques. Por algum motivo, essa empresa já agiu a favor ou contra algum grupo cybercriminoso, ou já, sei lá, financiou algo no passado e que por algum motivo algum grupo cravou ali um alvo nas costas deles. Será que essa empresa está sabendo disso? Será que eles têm essa noção? Será que os executivos olham para esse tipo de risco?
né? Isso é super importante. E como é que a gente vai começar a verificar isso? De acordo com a geopolítica do local, a geopolítica do país, né? Da cultura. Tudo isso está interligado com o cyberespaço. Porque o cyberespaço não é feito apenas de máquina. Quem opera as máquinas são o quê? São humanos. Sim. Então temos motivações, temos ideologias, temos cultura. Então por trás de tudo isso existe o quê? Uma sequência de comportamentos. E tudo isso deve ser o quê? Deve ser analisado. Com base nessas informações, você começa a mapear o teatro de ameaças. Fazer uma modelagem de ameaça, né? Olhar ali, criar um threat modeling geopolítico daquela situação, né? De maneira não só blocada, ou seja, um pouco separado. Olha, eu vou verificar aqui as principais motivações. Essa empresa, ela foi uma estatal nesse país? Ela não é uma estatal? Cara, Entendeu? Por exemplo, você vai adquirir uma empresa que foi estatal de um país, exemplo, de um país XPTO. E aí, essa empresa ali, por algum motivo, ela teve algum tipo de transformação. Isso aconteceu muito na China. sim, eu ia comentar, eu ia Entendeu? falar da China agora. Na China é um dos Sim. maiores exemplos disso aí. Então, tipo, aí vai uma empresa brasileira e adquire. Será que essa empresa tem alguma herança de cyberataques? Será que, ao adquirir essa companhia, isso não pode ser ampliado para minha companhia aqui também no Brasil? Sim. E eu vou mais longe, eu costumo brincar, né, com os amigos, falar assim, cara, eu não conheço uma empresa chinesa privada. Eu brinco com isso porque a força do Estado, pela cultura, né, do país, é de que qualquer riqueza que você gere, você está gerando porque você é chinês, porque você está ali. Né? Eu tive a oportunidade de uma grande empresa chinesa de telecomunicações, de estar muito próximo dela em projetos, estando ali dentro. E é engraçado que no Brasil, quando os chineses estão trabalhando, eles ganham nomes brasileiros, né? Na época era o Jorge, mas era um nome que a gente não saberia falar. E ele contando essas questões internas, e é uma das maiores, uma das bigs. E aí ele falando, cara, se amanhã os caras decidirem algo diferente, tá decidido. Mesmo sendo uma companhia privada. E a gente acha isso bizarro, né? Porque, pelo menos no Brasil, Estados Unidos, a gente fala, não, a regra do jogo, você vai ter tributo, você vai ter um monte de né, coisas que dificultam. Qual que é a correlação disso com o que você está trazendo? E que eu ia te perguntar, falar assim, cara, então você está dizendo que quando esse cara tem ou melhor, vou falar melhor. Você em nenhum momento, até agora, a gente falou zero techniquez. A gente tá falando de ferramenta, Sim. de software, de... Cara, a gente já recebeu aqui, por exemplo, a Palo Alto, Cortex, que é uma solução fantástica da Palo Alto. A gente já recebeu, falamos de Fortinet, falamos de grandes marcas aqui nos primeiros episódios. Quem quiser, confere aí. Mas o que você está dizendo é muito além, né? Você está falando de inteligência no sentido de, beleza, eu tenho todas essas ferramentas, eu tenho uma série de... Né? Segurança é um negócio gigantesco, mas você está indo numa camada onde você está estudando comportamento humano, motivação, geopolítica, as conexões dos fatos, os fatos não são isolados, espionagem, para aí sim, talvez, ver se o meu entendimento está correto, você pensar, pá, beleza, preciso de tal ferramenta, eu preciso de tal ação. Então, não necessariamente. Você conecta esses pontos falando da geopolítica de conflitos cibernéticos, da geopolítica de um país e saber, por exemplo, olha, de acordo com essa atividade aqui, como é que eu posso criar uma melhor estratégia da minha companhia, como a gente falou anteriormente, na aquisição de uma nova empresa, não é? Será que tem aquela herança de cyberataques? Outro momento, será que só olhar para a ferramenta, só olhar para os logs, só olhar para o IOC que a empresa XPTO compartilhou, isso é suficiente? Entendeu? Sim. Aí eu faço uma provocação, tá? Mas tem que ser técnico, claro que tem que ser técnico. A atividade é técnica, Sim. mas você tem que abrir os horizontes, não é? Você não pode ficar com aquela visão do túnel. Captei. Você tem que olhar para os lados. Então, tipo assim, você olha, por exemplo, um IOC, que é um indicador de comprometimento. Robson,
Eu não sei o que é um LC. O que é um indicador de comprometimento? Pode ser um IP, pode ser um hash, não é? Pode ser um C2, por exemplo. Ali uma informaçãozinha ali de um servidor. Enfim, algo que foi deixado, por exemplo, para trás no incidente. Um exemplo de maneira bem superficial, tá? Eu te pergunto, será que essas informações não são oriundas de uma campanha de desinformação para te levar para outro ponto que não tem nada a ver? Então, isso você começa a puxar um pouco da análise da geopolítica. Não é apenas, não é a geopolítica. A geopolítica ela é vasta, ela é bastante ampla. A gente está falando especificamente da geopolítica de conflitos cibernéticos. A gente está falando de analisar uma cultura, uma atividade, um comportamento por meio de ataques cibernéticos. Então a gente começa a olhar outros fatores, outros pontos. A inteligência da ameaça, ela traz isso para dentro de uma companhia, para dentro de um órgão governamental, seja lá uma inteligência de Estado, seja lá para uma inteligência da ameaça para uma empresa privada também, não é? E aí depende muito também, eu sempre falo que o sucesso da atividade da inteligência não é apenas da capacidade técnica desse analista, mas também do seu nível de maturidade. Cara, acho que você falou tudo. Quando a gente pensa, né, a gente falou muito nos outros episódios também de Blue Team, de Red Team. Se esses grupos, né, pensando propriamente no Blue Team, que se eu fosse falar de uma maneira bem resumida aqui, o cara que está ali, né, se preparando de forma, né, defensiva, no sentido de, bom, beleza, eu já tenho uma ameaça, eu preciso lidar com ela, eu preciso manter meus sistemas de defesa ok, né? Esse cara, se ele não está conectado frequentemente com pessoas ou uma área de inteligência, ele está a pé. Seria correto afirmar isso? Sim. Tem uma frase que eu sempre falo. Cibersegurança, sem inteligência da ameaça, não passa de enxugar gelo. Enxugar gelo, cara. Você consegue ver um país sem exército, mas você nunca vai ver um país sem unidade de inteligência. Cara. Um exemplo é a OTAN. Vários países da União Europeia, os países bálticos, se juntaram a quem? A OTAN. Por quê? Diminuíram a sua logística, diminuíram a quantidade de reservistas, diminuíram a quantidade de militares ativos, porque a aliança se junta em prol daquele país. Mas, beleza, reduziram quase tudo. Mas eu te pergunto, vai chegar um momento que vai ficar tudo na mão deles, né? Se alguns países quiserem também. Mas tem uma coisa que nenhum país vai abrir mão. É na inteligência. Por que não abre mão de unidade de inteligência? Porque sempre alguém vai ter que tomar uma decisão. E essa decisão, ela tem que ser o quê? Assertiva. Ela tem um espectro estratégico, tático, técnico e operacional. Sim. E quem vai trazer isso, não só a nível nacional, claro, e a nível também da empresa privada, é um dado de inteligência. Sim. Vai trazer inteligência a nível técnico, a nível estratégico, como você pegar informações técnicas, transformar essas informações técnicas em indicadores estratégicos e, por exemplo, um gerente executivo, um vice-presidente da companhia, utilizar essas informações já mineradas, sim, já convertidas em indicadores estratégicos, para, de repente, convencer, por exemplo, um conselho administrativo, sim, ou acionista de uma grande companhia a tomar uma decisão. Então, é necessário ter um núcleo de inteligência, uma divisão de inteligência, né, dentro das empresas. Isso é necessário. Sim. E aí é onde a gente começa a olhar das skills desse analista. Ele tem que ter uma habilidade na área de geopolítica? Tem que ter. Na área de relações internacionais? Tem que ter. Cara, eu vou ter que te perguntar isso. Você é instrutor, né, de uma das principais certificações do mundo, né, que é esse Consul. Me corrija se eu estiver errado. E dos teus alunos formados, sei lá, vamos pegar o último 1 ano, 2 anos. A maioria a gente sabe que estão se formando são jovens, né?
quantos têm uma noção de geopolítica? Quando ingressaram nos nossos treinamentos, por exemplo, tanto para certificação, quanto também em cursos autorais da ADINT, muitos não tinham essa noção. Namorava com a geopolítica. Sempre gostou do tema, de procurar, mas não sabia que isso teria tanto a ver assim com a área. E hoje eu vejo alunos que acabaram sendo amigos. Eu sempre falo que todos os meus alunos viraram meus amigos. Isso é bom, essa interação, né? E eu aprendo muito com eles. Meus alunos, muito, muito. E hoje tem aluno pedindo, olha, me dá uma indicação de um livro aí de geopolítica e geoestratégia. Estou fazendo um curso de geopolítica em tal país. Estou fazendo um curso remotamente em tal universidade. E isso acaba ajudando outras empresas a terem profissionais muito mais do que preparados. Sim. Eu chamo de profissionais sofisticados, não é? Porque vai muito além. Sim. Vai muito além. Então, o profissional, ele não só tem que olhar a parte técnica, mas ele tem que ter um conhecimento muito apurado num nível muito mais tático e estratégico. Sim. Cara, é assim, depois eu até quero que você conte mais da Adint aí, que tem, se traz isso já é um baita diferencial, porque a gente está acostumado a ver, né, certificações formando especialistas e falando em techniquez. Mas quando a gente fala de cibersegurança, pela aula que você está dando aqui pra gente, o micro é pensar na ferramenta, o micro é pensar quando o ataque está acontecendo. Mas para você ganhar, né, não só a batalha, mas a guerra, eu preciso pensar no macro, que é a inteligência. E a inteligência está conectada com entender de economia, geopolítica, né, fatores motivadores, momento que está acontecendo. Isso. E diferencial competitivo no mundo privado vai ser só consequência. Porque se eu tenho informação, né, eu tenho ouro aí. Cara, isso já puxa para uma pergunta aí que você não vai poder fugir, que é importantíssima, né? Vamos supor que hoje, né, você fosse nomeado diretor de inteligência, né, de ameaça. Né? Eu acho que já merece, pessoal dos países aí que a gente vai ouvindo, de algum país qualquer. Quais seriam as primeiras medidas que você adotaria? Cara, difícil essa. Tem várias, né? Tem várias. Mas a primeira medida que eu tomaria seria o fortalecimento das defesas do setor elétrico. Esse seria o primeiro. Trivial, né, cara? Isso. Cara, não tem pra onde. Derrubou a energia de um país, a gente volta à Idade Média. Todo mundo com a tocha de fogo. E os países, a maioria dos países hoje, eles estão bem protegidos quanto ao sistema elétrico? Se a sua seria a primeira, talvez você veja que muitos não, né? Não. Olhando a nível global, não. É correto afirmar que a nível global o pessoal está mais preocupado em defender as bases militares do que propriamente os sistemas, as infraestruturas críticas? Depende. Uma base militar, ela é uma infraestrutura crítica. Sim. Né? Porque a gente tem o seguinte, a gente tem as infraestruturas críticas, tá? Tem também os sistemas de controle industrial. Tá. Tem algumas infraestruturas críticas que possuem esses sistemas aí, ICS e OT. Beleza. Mas é o seguinte, quando a gente passa a olhar para essas infraestruturas, para essas defesas, eu falo para você que a nível de infraestruturas críticas, a preocupação está maior na disponibilidade da operação, não na segurança. Até porque muitas operações, né, por exemplo, o setor industrial, ele não foi idealizado, ele não foi criado para ser hackeado. Sim. Ele foi criado para quê? Para gerar disponibilidade. Os protocolos, né, de comunicação foi criado com a finalidade de disponibilidade. Sim. E hoje, com o advento da subversão, não é? A atividade de hacking, que o pessoal fala, hacker é um criminoso. Não. Hacking não é apenas para atividade de tecnologia. Você pode ser um mecânico, um hacker, né? O pessoal está falando muito de hacker, né? Sim. São pessoas que têm habilidades extraordinárias em alguma área profissional. Sim. E aí, depois de um tempo, isso foi vinculado
a um pessoal que trabalhava com programação, parte de tecnologia, e aí o pessoal, tudo é hack. Não. Hack não é um criminoso. Hack é um profissional que ele olha para determinada, para um dispositivo, olha para alguma coisa, e ele tenta, de alguma forma, testar meios de subverter aquilo. Eu acho que é um elogio, né? Falar, pô, o Robson é o hacker da geopolítica. Olha aí, Aí, não é? sim. Então, assim, temos o hacker, temos o cracker, e aí, enfim, infelizmente as pessoas chamam o hacker de criminoso, mas o hacker não é o criminoso. É bom a gente corrigir os cracker. termos, né? É bom corrigir. Tem o cybercriminoso, Isso. que é o cara, o atacante ali, Isso. que tem motivos escusos e ilegais. E a gente tem o hacker que... Inclusive, a gente já falou de hacker ético aqui no episódio anterior. Pra quem tiver dúvida, assiste lá. Olha aí, coisa boa. Então, assim, é super interessante ter essa noção do que... De que essas infraestruturas críticas, elas sim têm que ter a disponibilidade, mas tem que ter também a segurança. E aí é onde eu falei anteriormente, que é a parte da cultura. Cara, Por isso que a gente fala que, a nível global, essas infraestruturas, elas não estão preparadas. cara, Porque... você falou uma coisa... Desculpa, só conectando aqui um pouco com o mundo de negócios, né? Numa das empresas que eu atuei, a gente vendia software, hardware, uma série de coisas para performance de rede, né, de empresas. E dentre essas empresas, indústrias. Quando a gente chegava lá, o que a gente vendia estava no protocolo Ethernet, como a maioria das redes administrativas. O que uma indústria tem de legado para sistemas de automação? Sistema, protocolo Fieldbus, Profibus, etc. Né? Hoje já está tudo muito mais conectado, tem muita coisa em Ethernet. Só que qual que era o problema? O problema não era o protocolo, que parecia algo, nossa, como é que nós vamos fazer se o nosso roda em Ethernet e lá não roda? Como é que a gente vai fazer? O grande ponto dessa época, que demorou para eu entender, e aí, né, eu era um cara de vendas nessa época, e aí eu comecei a conseguir conversar com TA e TI, né? Sim. Que é o quê? Cara, TA quer gerar produção ininterrupta. Então, se o cara é uma indústria, ele precisa o quê? Produzir. Produzir. Primeiro lugar, produzir. Ele não está pensando em primeiro lugar em segurança. Ele não está pensando em primeiro lugar em compartilhar informação. Ele não está pensando em primeiro lugar em salvar dados, fazer backup. Ele quer produzir, produzir, produzir e bater a meta do dia. Quando você pega essa motivação, aí você pega o pessoal de segurança, o pessoal lá administrativo e fala, caramba, mas eu preciso saber das suas informações, eu preciso trazer segurança para isso, isso gera um impacto no quê? Na capacidade de produção. E aí no episódio anterior, né, acho que foi o Aldo, inclusive hoje quem está sentindo falta do Aldo aqui, ele está se recuperando, logo está melhor, está com a gente, tá de licença, pegou atestado. E o Aldo trouxe, cara, uma coisa extremamente importante. O papel, né, a importância do arquiteto de segurança, que é pegar e conectar todas as pontas da empresa e falar assim, cara, do ponto de vista de segurança, você pode seguir com essa ação ou com a implementação de uma nova tecnologia? Então, para a gente não desconectar os pontos, tem uma próxima pergunta que a gente está falando de países, né? Mas dessas medidas que você comentou, que são prioritárias, quais delas você acredita ou outras que você tomaria com uma empresa? Como uma empresa? Tá, em primeiro momento, como eu falei bem no início também, sempre vou estar fazendo um link, né? Boa. É o seguinte, eu vou olhar para a empresa e verificar quais são os gaps de defesa. Porque, infelizmente, as empresas, claro que tem que ter, né, a governança e tal, mas as empresas estão muito preocupadas com formalidade. Tem que ter formalidade? Tem que ter. Mas é muita formalidade para se investir em segurança. O cybercriminoso, ele não está olhando a formalidade, mas ele vai olhar para algo mais estratégico, o gap da formalidade. Porque, às vezes, a infraestrutura tecnológica, a infraestrutura de segurança está muito bem montada, está tudo muito bem seguro. Mas, às vezes, né, e muitas das vezes, na realidade, um gap de processo da empresa pode ser um vetor de ataque. Quando você fala formalidade, eu estou pensando em também burocracia e velocidade, né? Justamente. Porque o cara tá lá, de um dia pro outro ele mudou um ataque e a empresa ainda tá no mesmo. Ah, não, só o ano que vem vamos... Basicamente isso. É raro, mas acontece sempre. Né? Cara... Então, assim, você
olharia logo os gaps de defesa, não só na rede, não só nos programas de segurança, mas ponto a ponto. Na famosa tríade, né? Sim. Pessoas, processos e tecnologia. Sim. Das empresas que você atua, né? Eu sei que você tem várias frentes aí, como consultor, instrutor, profissional executando. Se você, dos nichos que você vê hoje, a nível Brasil e também a nível global, sei lá, empresas de finanças, saúde, né, energia, qual que você acha que são os setores que estão mais bem preparados e aqueles que talvez estão mais aí fragilizados nesse momento em cibersegurança? É uma pergunta bastante delicada, né? É bem delicada. Eu posso falar que não tem um mais preparado ou menos preparado. O que existe é uma distinção muito forte de maturidade para a implantação de segurança. Tá. Entendeu? Muitas das vezes é porque quem está num grau mais executivo, ele não tem essa visão. Aí o cara fala, vamos investir, né? Não, às vezes até está investindo em segurança, mas quem está ali, vamos supor, você é o meu gerente executivo, eu sou teu especialista. Se você não tem conhecimento mínimo sobre a parte de segurança, você não vai me deixar desempenhar o máximo de performance que eu tenho para desempenhar. Em primeiro lugar, a empresa perde, eu fico desmotivado, logo em seguida você vai olhar para o mercado, a empresa fica ali sem aquela atividade a ser realizada. Sim. Então você começa a olhar para um gap de habilidades. Não é? Hoje, a maioria dos profissionais de segurança olha para a parte executiva. Que isso é bom, isso não é ruim. Olhar para o negócio, para o impacto, para o risco. Isso é fundamental para o negócio. Sim. Falando de empresa, não é? Mas, entretanto, porém, todavia, é necessário que você tenha essa visão que a gente falou. Uma visão não só estratégica, mas tática, técnica e operacional. Você não vai trabalhar com bit byte. Sim. Mas você tem que ter uma noção de como ocorre, de como tudo isso se comporta, de como ele é gerado, essas informações técnicas. E aí é um desafio que é grande para o executivo de cibersegurança, que é traduzir dados técnicos, informações técnicas, uma inteligência técnica em um indicador estratégico para o negócio. Boa. Por quê? Quem está acima, o conselho executivo, o conselho de finanças, o conselho de auditoria, Ninguém tá olhando o esses investidor, KPIs ele aí. não sabe o que é Sim. isso. Ele não sabe. Então, ele quer algo o quê? Cirúrgico, rápido. Por que eu tenho que investir em cibersegurança? Sim. Ah, porque um ataque hacker, ele não quer nem saber. Olha, vem cá, eu vou pegar aqui a minha DRM, a demonstração do resultado do exercício. Tá exponencial, cara. Sim. Se tiver um ataque aqui, será que vai impactar tanto assim? Cara, E assim... aí você trazer esses dados, converter isso em algo estratégico e mostrar, olha, a cibersegurança, ela não é algo que está longe, né? Ela é a vida da empresa. Tudo está conectado. Sim. Quando você fala desse C-Level, e é uma impressão minha, tá? Por favor, me corrija se eu estiver falando besteira. Quando a gente teve aqui, a gente já recebeu aqui no Cybercast profissionais mão na massa, que estão ali no dia a dia, no front, fazendo, executando. O que eu senti deles e de outros colegas quando falam da gestão, né? Parece que a gestão, como ela tá tão entulhada de documento, relatório... Quando eu falo gestão, é quem está acima dos especialistas e está reportando para o C-Level, né? Esse cara está tão preso com isso e ele também não pode, ou não tem, ou não quer ter um conhecimento próximo, né? Ele tem um conhecimento de gestão, mas ele não tem conhecimento de execução. Por sua vez, os especialistas, o exemplo que você deu aqui, nosso aqui, ele não é que ele não respeita essa gestão, mas ele sente isso. Fala, cara, eu estou evoluindo cada vez mais tecnicamente, estou descobrindo cada vez mais e o meu gestor não me acompanha. Eu até brinquei com o pessoal, falei, parece que segurança muda de todas as outras áreas. Todas as outras áreas, teoricamente, o cara
estudou, se tornou nível 1, 2 e 3, né? Júnior, pleno e sênior em algo. Aí ele é promovido, vira supervisor, gestor. Então, teoricamente, nessa escada, se você for perguntar sobre nível de conhecimento, o supervisor sabe mais do que o executa, o gestor assim por diante, só que ele ganha uma responsabilidade a mais de fazer com que a equipe rode. Isso em níveis gerais. Na segurança, eu sinto que o cara que não necessariamente ele tá na base da pirâmide, o cara que tá mão na massa, o que seria o peãozão, é o cara que mais conhece. Muitas vezes ele até ganha mais do que o gestor, que é justo, porque ele tá ali fazendo. Mas aí fica uma provocação para você. Se tudo isso que eu falei, você tem visto que realmente faz sentido, e talvez seja o grande gap da gestão entender as necessidades e o cara de baixo se desmotivar e procurar, e com isso quem perde? A empresa que está tendo falha de segurança. Como resolver isso? Né? Já que depois você vai contar aqui pra gente, né, da tua empresa de treinamentos. Cara, uma provocação. A ideia é minha, então se der certo, o Cybercast tem que estar junto, hein? Cara, por que não ter uma certificação de tudo que importa, de atualização técnica, pro nível de gestor, tático e gerencial? Rapaz, você tá fazendo cada pergunta aí, Por tá que me deixando numa Por que situação. não? Mas vamos lá. Em relação ao Ou já tem, né? Não sei, às vezes já tem. Sim, tem. Tem algumas certificações focadas em cibersegurança para executivo, né? Que é o CCISO, tá? Mas não atende tanto assim da forma que você falou. Seria algo muito mais personalizado. Tem uma máxima dentro das Forças Armadas que eu trago ela para o mundo privado. Qual é essa máxima, Robson? O comandante, ele é o espelho da tropa. Uma tropa boa não é porque tem militares apenas bons. Mas uma tropa boa, uma tropa motivada, treinada, adaptada a qualquer condições de tempo, pressão, temperatura. Por quê? Porque o seu comandante, ele serve de motivação e referência para a tropa. Quando a gente olha para isso, eu pergunto, será que a minha gestão é um espelho para o meu time? E a gente olha em capacidade estratégica, tática, técnica, operacional, inteligência emocional, resolução de conflitos. E até uma filosofia, né, chamada de filosofia de Eisenhower. Que filosofia é essa? É você separar do que é crítico, do que é importante, do que não é importante. Então, o próprio presidente lá, ele utilizou esse tipo de filosofia que, na realidade, passou a ser chamado de filosofia de Eisenhower, mas foi utilizado por um pesquisador americano. Mas ele que fez com que ele materializou essa filosofia em ações. E aí você olha o seguinte: será que o meu comandante, será que os meus gestores, executivos estão sendo o espelho da tropa? Dos especialistas, do analista sênior, do pleno, do júnior, do estagiário? E eu estou falando de uma maneira bastante interessante, porque é o seguinte: um bom líder, ele impacta diretamente na vida dos demais funcionários da empresa. Então, a gente está falando apenas de atividade técnica. A gente está falando de capacidade de gerir pessoas, como falei anteriormente, resolver conflitos, não é? Por quê? Já parafraseando Sun Tzu, né? Ele já falava o seguinte: olha, se eu trato o meu soldado como um filho e eu dou conselho para ele, por exemplo, trazendo de maneira mais contemporânea, se eu direciono o meu soldado como um filho, ou seja, eu vou direcionar sempre para o melhor lugar, como deve fazer, trazer o passo a passo, não ser babá, né? Não vai colocar no colo e, vou ensinar você a fazer isso. Não. Mas ser uma referência, você faz com que aquele time ele seja totalmente disruptivo. Sim. Isso só depende de uma única coisa: de uma ação
baseada em habilidades, não é? E isso eu vejo um gap a nível global. Sim, em todas as áreas. Alguém pode falar, poxa, o Robson é CISO, o Robson é C-Level. Não, eu não sou... Eu não exerço atividade estratégica, né? Como gestor, eu sou especialista, sou um cara bem técnico, mas eu tenho minhas habilidades estratégicas. Sim. E eu noto muito isso, eu sou muito observador no que tange a isso. E isso requer o quê? Uma mudança do próprio profissional. Sim. Então, como eu vim do mundo militar, eu tenho muito isso. Tenho vários comandantes, almirantes, que acabou sendo, depois de algum tempo, um amigo pessoal. E eu tenho eles como uma referência até hoje. Sim. Né? E aquele velho ditado, realmente, o comandante ele é o espelho da tropa. E via de regra a gente admira e respeita, né? A gente respeita quem a gente admira. E eu acho que um dos principais papéis, né, da liderança é justamente provocar que o liderado, ele realmente, para que ele tenha alta performance, sim, que ele atinja o potencial máximo, né? Então, eu costumo dizer isso, parafraseando a Cristina Junqueira, founder do Nubank, que ninguém motiva ninguém, né? Então, a pessoa acorda de manhã, ela tem os seus próprios motivos para fazer o que faz. O papel do líder é abrir caminhos, dar condições para que esse liderado consiga chegar lá. Então, eu gosto muito dessa frase porque é muito do que você acabou de dizer. E aí vou voltar à provocação, né? Que é uma dúvida que eu tenho, é uma dúvida. Para a maioria das áreas, eu concordo com o que a gente está falando aqui agora. O papel do líder é dar caminhos. Então, não necessariamente o líder tem que ser um técnico excepcional. Tem que estar na dianteira da inteligência, do que está acontecendo. Ele não tem que ser antenado. Mas eu sinto que em algumas áreas técnicas, incluindo cibersegurança e outras, que eu já vivi ali, vivendo do lado de SEs, enquanto eu era um executivo de vendas, se esse cara não conhece ou não está atualizado para uma conversa, esse cara não é respeitado. Sim. Aí não adianta ele ser o mestre da inteligência emocional, o mestre da liderança que funciona para outros setores, porque ele não vai ser respeitado. Fala assim, cara, não consigo trocar com o meu gestor porque ele não me entende. E faça até uma observação. Porque tem a questão técnica. Isso é muito mais latente no ambiente de infraestruturas críticas. Por quê? Vamos lançar o curso, pô. Olha aí. Por quê? Porque quando você olha para a operação, o engenheiro de automação ele está lá olhando o sistema supervisório. Houve um cyberataque, disponibilizou o sistema supervisório e vai ter uma tomada de decisão de um executivo. Ele não conhece da operação, ele conhece do negócio. Como é que ele vai tomar uma decisão com base em A, B, C, sim, X, P, T, O? Isso pode impactar a operação, né? Ele não precisa ser o cara que coloca a mão na massa, mas ele precisa conhecer o processo, ele precisa conhecer como é feito, ele precisa conhecer o negócio. Sim. Não é? Então, isso aí é um diferencial muito grande, muito grande. E aí eu vejo que o profissional, o executivo, ele não pode estar pensando apenas nos números, mas ele tem que olhar para um todo. Eu comparo muito um executivo de cibersegurança com um internacionalista. Sim. Um cara que trabalha com relações internacionais. Porque você está olhando ataques cibernéticos, conflitos armados, política, geopolítica, sim, economia, microeconomia, macroeconomia. Cara, você não tem que ser especialista, mas você tem que entender o cenário. Eu acho que nem generalista nem especialista, né? Com a IA aí, a gente precisa saber conectar pontos. Cada vez mais a parte cognitiva é importante, a inteligência emocional, mas aprender o que importa, sim, né? Tá informado. E, cara, isso me lembra um parceiraço nosso, né? Que é a Inspira Capital, quando a gente fala de liderança. Inclusive, o slogan dos caras é o braço direito dos gestores, né? Justamente para apoiar nisso, que as empresas às vezes não têm braço, não têm tempo, não têm time. E aí, com quem ajuda de quem eu conto? Então, a Inspira Capital tem uma série de... um hub de soluções aí que ajuda a descomplicar, a destravar o tempo dos gestores para que eles consigam ter um apoio extra aí, sem mais headcount, né? Para poder, né, apoiar de uma maneira efetiva na gestão, na operação, com back-office da service, focada para as empresas de tecnologia. Então,
baita parceiro nosso aí. Cara, eu vou ter que falar disso porque eu acho que tem correlação, queria saber sua opinião. As empresas deveriam se preocupar com os ataques cibernéticos do que está rolando nas guerras agora, porque além das guerras conhecidas, tem outras guerras civis acontecendo que a gente não são tão difundidas aí, faladas pela grande mídia. E até que ponto essas guerras podem interferir, né, hoje numa empresa, porque podem estar nos ouvindo aí vários empresários, principalmente numa empresa brasileira, mesmo que ela não seja uma multinacional. Tá. Primeiro ponto é a tecnologia da arma cibernética que está sendo utilizada. Robson, traduz. Traduz. Um malware, por exemplo. Foi desenvolvido um malware. Esse malware, ele consegue, por exemplo, bypassar inúmeros sistemas de defesa. E ainda não foi divulgado, sei lá, ainda tá segredo, é um segredo militar, mas alguém, por algum motivo, conseguiu ter acesso a fragmentos de código desse malware, por exemplo, e verificou que ele é tão destrutivo que, às vezes, a capacidade destrutiva não é interessante para o cybercrime. Porque o cybercrime não quer destruir. Ele quer indisponibilizar para ter uma vantagem financeira. Tipo, um ransomware, né? Desculpa. Se eu destruo, eu não posso fazer de novo, né? Justamente. Então, o que é que ele faz? Olha, teve esse malware aqui. Os caras causaram um ataque totalmente disruptivo contra o país X. Eu vou pegar e vou modelar esse cara para o meu setor, para o meu business, né, do cybercrime, e fazer o seguinte: vou começar a adaptar essas técnicas para um ataque de ransomware e focar no setor de infraestruturas críticas. Entendeu? Então, caramba, Robson, isso aí é real? É real. Por quê? Porque, não tem nada a ver com a guerra da Ucrânia, da Rússia, seja lá quem for. Tem a ver, sim. Porque o emprego de armas cibernéticas que estão sendo utilizadas em operações, inclusive nesse exato momento que a gente está conversando aqui, com certeza está tendo contraofensivas lá. Então, essas armas cibernéticas são destrutivas a nível Estado-nação, mas podem ser adaptadas para bypassar sistemas de defesas do setor financeiro, do setor de petróleo e gás, do setor energético, não é? Como um todo, do setor de telecomunicações, governamental. O cara pode pegar um malware desse e desenvolver para um outro viés. Ao invés de ser destrutivo, eu vou ter fragmentos dele para fazer atividades de cyberespionagem. Então, existem N fatores que, no final das contas, quem vai pagar a conta é uma empresa privada. Porque é um cliente que foi atacado e a sua solução não conseguiu detectar, ela foi bypassada. Por que foi bypassada? O cliente vai falar, olha, eu pago X. Essa solução foi bypassada. Você não tem laboratório para testar isso aqui? Você não tem um time de pesquisadores para mapear essas possíveis atividades? E, na maioria das vezes, as empresas têm isso. Mas alguns pesquisadores, né, às vezes, acabam sendo frustrados pela própria... uma parte da gestão. Sim. Ou pelo segmento da companhia, para falar, olha, isso aqui não tem nada a ver com a gente, não. Sim. Não olha para isso. E daqui a 3, 4, 5 meses, os clientes dessa empresa começam a ser alvo de ataques. E aí, se aquele pesquisador tivesse, naquela época, Sim. começado a iniciar as pesquisas com o foco que ele queria realmente fazer, isso teria sido mitigado. Sim. A empresa iria ganhar o quê? Uma notoriedade no mercado, porque conseguiu mapear essa ameaça e, de maneira preditiva, trazer uma maior segurança para aqueles clientes e ter criado, de maneira proativa, uma defesa em profundidade. Cara. E aí eu pergunto, tem a ver ou não tem a ver com o setor privado? Total. Inclusive, diante disso, me deu um insight aqui que eu não sei se existe, mas se não existe, acho que seria fundamental. Eu queria ver o que você acha. Uma ação coordenada entre governo e iniciativa privada no sentido de segurança, porque tudo que você falou aqui, a aula que você tem dado aqui pra gente até agora,
quando a gente fala de interesses em determinados setores, a porta de entrada de um atacante pode ser privada para depois chegar a governo ou vice-versa. Então faria muito sentido ter ações coordenadas de inteligência, né? Tá. Quando Ou você não? fala de ações coordenadas, seria no sentido de criminosos desenvolvendo operações coordenadas para atacar alvos governamentais e privados? Ou você está falando de uma parceria público-privado? Parceria público-privado para defesa. Tá. Os Estados Unidos têm essa cultura. Tipo, não faz muito tempo. Mas eles verificaram que que o setor privado estava sendo alvo de inúmeros cyberataques e que esses cyberataques não tinha como apenas alvo aquela empresa, mas era para minar a economia americana. Então, se eles conseguissem criar um centro de comando de defesa cibernética para ajudar algumas empresas nesses cyberataques e trazer o público privado para junto do setor governamental, seria melhor. Não é? E parafraseando, hoje, o Brasil tem um exemplo disso que é perfeito. Aproveito e deixo aqui até os meus parabéns lá para o comandante do Centro de Defesa Cibernética, não é? Também o comandante Borges lá, que organiza com excelência lá o exercício Guardião Cibernético, que ele pega, ele conecta as Forças Armadas Brasileiras, por exemplo, com inúmeros setores de infraestruturas críticas privadas. Para trazer o quê? Maturidade. Exercício de crise cibernética. Olha, se tiver um ataque aqui, o que tu vai fazer? Entendeu? Então, a parceria, né, não só os Estados Unidos têm, mas o Brasil, hoje, tem esse Guardião Cibernético como o maior exercício de defesa de infraestruturas críticas do Hemisfério Sul. Não é? Assim, a gente está caminhando bem para essa atividade. Claro que não é da noite para o dia, mas a gente está caminhando. Legal. Isso é super importante. Mas eu vou trazer um outro lado. Existem operações coordenadas? Sim. Vários, não vou citar nome de grupo, nem vou citar nome também dessas empresas, claro, né? Mas quando você começa a analisar, existem inúmeras operações diuturnamente para atacar empresas de países distintos, ou do mesmo país, ou do mesmo segmento. E cada vez mais você começa a verificar o quê? Que o cybercriminoso, ou cyberespião, ou cyberterrorista, eles estão ficando muito mais o quê? Especialistas por setores. O grupo X é especialista em ataque no ambiente industrial. Não é todo mundo que é especialista nisso. Né? É a famosa mosca branca. Beleza. Quando esse cara se junta com outros grupos, olha, tu sabe desenvolver um malware para um ambiente industrial? Vem para cá. Tu sabe fazer um reconhecimento nesse ambiente? Vem para cá. Tu sabe fazer um ataque nesse ambiente? Vem para cá. Eles começam a montar isso. Com base nisso, eles começam a analisar quais são os principais alvos por setor. E aí eu vejo o seguinte: poucas empresas vêm fazendo análise por setores. Não é? Tendo em vista que os cybercriminosos vêm utilizando o quê? Muito ataque coordenado. São muitos, a nível global. Não é? Então, tanto essa parceria, né, essa coordenação, essa parceria público-privado por lado do governo, das empresas privadas, quanto do lado dos cybercriminosos, ela ocorre. Parceria entre cybercriminosos e parceria entre Sim. governo e empresas privadas. Não é? E aí tem até um lema, né? Que juntos somos mais fortes. Sim. Então, assim, a gente passa a olhar de maneira bastante disruptiva. Por que isso é disruptivo? Ninguém via Forças Armadas compartilhando informação com a empresa privada. Ninguém via militares das 3 Forças Armadas fazendo exercício conjunto com uma empresa de águas.
de energia. Eu vejo isso até como uma evolução cultural, né? A gente Cultural. não é tão patriota quanto, por exemplo, um americano, né? Então, você falar isso nos Estados Unidos, você fala, normal, que é o que a gente aprendeu a ver e que a gente sente. Mas o brasileiro, ele acaba sendo não tão em primeiro lugar o Brasil. A gente brinca que se o argentino falar mal, a gente xinga, né? Mas a gente fala muito mal da gente, né? Como nação. E aí, quando você fala dessas iniciativas, que é o bem comum, né? Sim. Que deveria ser prioridade sempre, cara, é animador, Com porque certeza. eu não tinha noção, creio que muita gente também não tem noção de que isso acontece. E eu acho que isso a gente ouve muito de programas, programas de iniciativa privada, programas do governo e tal. Eu acho que eu e muita gente tem uma sensação de que o governo ele é lento e que ele é fraco, né? Muitas vezes, de modo geral, porque não chega na gente, né? Coisas boas, né? Sim. Nossa saúde não é boa, um monte de coisa não é boa. E isso eu não tô falando do governo A nem o B. Desde que eu me entendo por gente, eu nunca... Nossa, que bom. A partir de agora temos tal coisa que o governo proveu. Se a gente não ralar, né? Se a gente não trabalhar, se a gente se desenvolver, a coisa não acontece. Principalmente quem é empreendedor, né? Como eu, como você, é desafiador. E aí, quando a gente fala do ponto de vista de defesa nacional, cara, não tem como... Isso não é brincadeira, né? Não é brincadeira. Então, é animador quando você fala que existe já iniciativas. Então... Agora um momento aqui mais... Fazendo ainda Sim. um adendo aí, né? O Brasil, né? Isso é a minha visão, e vejo isso como muito positivo. A parte de cibersegurança, o Brasil é um celeiro de profissionais incríveis. Não são excelentes profissionais, são incríveis. Né? Fica aí meus parabéns aí para os nossos profissionais de cibersegurança. Aí, ó. Show. Né? O pessoal não é qualquer um. Né? Porque a gente faz... É como o pessoal fala, né? A gente tira leite de pedra. Sim. Cara, Quando você vai para fora e olhar o gringo e tal... É que é velho ditado. A gente não perde nada pro gringo. A gente consegue não somar, a gente consegue multiplicar conhecimento. Né? E aí eu vejo que o próprio brasileiro ele meio que tem aquela síndrome do impostor. Sim. Não é? Sim. E fica naquela, será? Eu chamo de síndrome do vira-lata. Também. É pior. Dá mais valor que é de fora. Sim. Mas quando você passa a olhar inúmeros profissionais, né? Eu não estou falando de pessoas que têm doutorado, mestrado, certificações XPTO. Não, estou falando desde o estagiário a um profissional de grande renome. Sim. O nosso segundo episódio, acho que é o segundo ou o terceiro. Cara, a gente recebeu o David aqui e uma frase do Aldo, né? O Aldo pegou e falou assim, cara, profissionais com a capacidade de teste de intrusão, pen teste, uma série de atividades mais alto nível de execução de cibersegurança, no padrão do David, acho que deve ter 10 no Brasil. Cara, você falar que né, primeira honra de sentar nessa mesa, né, próximo de pessoas tão boas, e agora você trazendo isso como instrutor, né? Então, o mestre dos mestres está aqui na nossa frente, né? Então, mestre, assim... mestre. Tá lá em cima. dos humanos, da cibersegurança. Quando a gente olha isso, a gente fala assim, cara, realmente o que você está falando é real. A gente é um celeiro de bons profissionais. Falta o quê? Pô, vamos valorizar, porque eu acho que do mesmo jeito que o futebol acaba levando o pessoal, hoje é muito mais simples com o trabalho remoto. A gente sabe que grandes profissionais brasileiros estão trabalhando para empresas de fora. Sim. Por conta disso, moeda, etc., a gente precisa valorizar. Cara, agora a gente vai para um momento Black Mirror, né? É um quadro novo aqui que a gente vai testar, ver se a galera gosta, que aí você vai responder ou uma coisa ou outra, tem que ser, né, contundente. Eu vou fazer a pergunta e você vai responder Black Mirror ou realidade, beleza? Vamos lá. Invasão do sistema de trânsito para tomada de controle das cidades, dos semáforos. Black Mirror ou realidade? Realidade. Eita. Pensei que era só de filme, hein? No Brasil, seria possível um ataque contra algum dispositivo nuclear? Black Mirror ou realidade? Realidade. Descarrilhamento de um trem, padrão filme. Black Mirror ou realidade? Realidade. Caraca, só realidade. Pessoal, resumindo, tudo que a gente viu no Duro de Matar 4.0...
A grande maioria é realidade. A grande maioria é realidade. Por quê, né? Você fala, por quê? Por um simples motivo. Eu falei bem no início. Um ataque disruptivo, ele é oriundo de um reconhecimento sofisticado. Se você... É igual o Globo Repórter. Onde ele vive, o que ele come, Sim. o que ele faz, como se reproduz. Se você conhece bem o alvo, se você sabe os gaps daquele alvo, é impossível Sim. desse impacto não ser disruptivo. E aí, trazendo um pouco para a área de treinamentos, de cursos, eu vejo as pessoas, pentest, ethical hacking, eu quero atacar. Eu conversando muito com o Aldo e alguns colegas que tem grande renome aí na área de segurança ofensiva, eu sempre converso com o pessoal. E fala qual foi o teu melhor pentest. Qual foi o teu melhor teste de invasão? Qual foi a melhor... E aí, alguns colegas militares, qual foi a tua melhor operação? Claro que eles vão falar e tal, mas eu pergunto especificamente o que foi que fez com que aquela tua atividade ela fosse, cara, extraordinária. Todos falam. Comportamento do outro lado. Né? Eles falaram, cara, Conhecer. eu fiz um bom reconhecimento. E quando a gente fala de um reconhecimento sofisticado, não é apenas rodar uma ferramenta para procurar domínios, subdomínio, um RDP aqui para fazer uma movimentação lateral, enfim. Eu estou falando de algo muito mais sofisticado mesmo. É analisar o comportamento das pessoas, como a gente estava falando nos bastidores sobre o colega que fez um pentest e utilizou, né, de algumas técnicas aí não convencionais. Sim. Mas o que? Aparentemente simples. Mas foi um simples que deflagrou um ataque sofisticado, disruptivo. Então, fechando sobre isso, é sempre o seguinte: se você tem uma capacidade de análise, você sempre vai estar à frente. Não importa, eu utilizo o Mexploit. E se um dia for descontinuado? Acabou? O que você faz? Né? Não é? Será que você não poderia ter a capacidade de desenvolver um? Exemplo, vou fazer vamos supor uma equipe de Red Team. A gente precisa fazer um teste, cara, um teste para ficar na história. Será que não é interessante ter um desenvolvedor de um malware, por exemplo, para testar as defesas da empresa? Ele criar um malware específico para um tipo de dispositivo ou um tipo de... um alvo específico. Eu ia falar um negócio aqui, mas é nem bom nem comentar muito. Mas assim, será que não poderia ser algo sofisticado o suficiente? Não é? E aí você começa a verificar isso. Isso é um papel bem de inteligência. Sim. Quando você vai olhar para os ataques da Rússia contra a Ucrânia, em algum momento a Rússia fala que é uma guerra? Fala que é o quê? Uma operação especial. E aí quando você vai olhar para dentro do organograma da força-tarefa de operações especiais da Rússia, tem um núcleo de operações cibernéticas. Não existe Blue Team, Red Team dentro do núcleo deles. Existem elementos de inteligência e operações especiais. Então, o cara que é Red Team, o cara que é, para nós aqui no Brasil, um hacker, né? Um cara que começa, ele sabe subverter alguns procedimentos, técnicas, desenvolver algo que pode ser disruptivo para um ataque, por exemplo. Lá ele chamou de elemento de inteligência. Ponto. Entendeu? Então isso é muito importante. Sim. Porque não se ataca algo que não se conhece. E eu acho que você trouxe um ponto importante. Isso acontece em várias áreas, né? A gente trabalhar muito apartado, né? Então, às vezes a gente fala, Red Team, só o fato de a gente separar em times, isso pode ser um fator que, se isso não é conectado, por exemplo, numa guerra, como você está trazendo, sim, você não tem velocidade para falar, não, nós vamos marcar a reunião. Não, os caras estão juntos ali, é uma força-tarefa conjunta.
E aí você falou de educação, cara. Eu acho que a gente queria muito, né? Fiquei curioso para saber mais da Adint. E eu queria que se você puder contar, e eu gosto de saber histórias de fundar empresa, né? Você fundar uma empresa no Brasil já é desafiador. Uhum. Agora, se fundar uma empresa, né? Algo que é tão carente de educação para tecnologia, né? Compartilhar esse teu conhecimento que você podia estar vivendo o seu e acabou. E aí você decide fazer isso. Conta pra gente por quê, o que te motivou a fundar e como é que tá a Adint hoje. Tá. Então, o que me motivou a fundar foram alguns freelances que um professor do mestrado conseguiu, né? E aí esses freelancers foram para fora do país e eu precisava ter uma empresa. Então, não tinha empresa, não era... Eu nunca pensei em ter uma empresa ou estar à frente de uma empresa, né? Como todos bem sabem, eu sou uma pessoa bem técnica, então eu amo trabalhar com Threat Intelligence, não queria, enfim, estar à frente da empresa. E aí, alguns ministérios do governo federal me contratou para trazer treinamentos de inteligência de ameaça e eu precisava ter uma empresa, né? E ter todos os requisitos legais de uma empresa, que a empresa tem para poder oferecer serviço para o governo. Aí opa, isso aí tá mudando de cenário, né? Então, tive que fazer tal. Mas, mesmo assim, eu falei, vou dar um treinamento aqui e tal, vou prestar treinamento ali, não vou trazer nada muito para fora, né? Nada tão público assim, porque até então eu dava treinamento muito fechado. E aí aconteceu de ter um evento que era praticamente vida ou morte, né? A minha sobrinha, na época, tinha 2 anos de idade e ela estava com 85% a 90% da respiração dela comprometida, né? A minha irmã, recentemente, ela tinha saído do quadro corporativo de uma determinada empresa por reestruturação, startup, essas coisas, como é que é. E ela não tinha condições para aquela cirurgia. E eu também não, porque a cirurgia era muito cara, não é? Se juntasse ali todo mundo para bancar ali, não iria conseguir, porque a cirurgia realmente foi muito cara. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Né? Até fico meio emocionado, né? Mas, cara, foi difícil. Aí eu pensei, eu vou mudar a vida de alguém. Em troca disso, essa pessoa vai mudar a da minha sobrinha. Criei o treinamento. E aí, ela conseguiu fazer a cirurgia. Primeiro mês, a quantidade certinha do valor da cirurgia. E aí a Adint surgiu. Cara, que história, hein? Cara, Cara. Tem muita gente que defende, né? Quando você vê muito podcast de muita gente, desculpa a palavra, mas cagando regra, né? De que uma empresa nasce com um único objetivo, que é dar lucro. Que uma empresa ela não tem coração, que uma empresa ela é um CNPJ, é negócio e tal. Mas as empresas são feitas de pessoas, né? E na minha cabeça, nem todas nascem, né? O lucro para mim é parte do processo para que ela se mantenha perene, para que ela faça muita coisa. E no teu caso, bicho, quando você viu, falou, cara, tá, preciso gerar essa grana porque eu quero resolver isso. Eu quero salvar a vida de alguém. Isso. E nisso você pensa em conectar e falou, não, tá, o que eu posso contribuir em contrapartida para a vida das pessoas? E aí você pega e fala para as pessoas, fala, olha, esse curso aqui é vida ou morte. Se você contratar, você vai ter essa transparência. Eu sinto que hoje a gente está tão afogado marqueteiramente que é necessário a gente fazer marketing e tal, mas parece que virou errado ser totalmente transparente, né? Isso. Então, Robson, eu fico assim, cara, baita honra, lisonjeado, né, de primeiro conhecer um ser humano como você, né, nos bastidores a gente falou um pouco mais ali de família e tal, e eu não consigo enxergar algo bacana acontecer, né, com tanta tecnologia,
que por trás você não tenha realmente, né, um coração pulsante, um ser humano de verdade que olha o outro como ser humano. Então, olha que loucura. Muita gente que eu conheci, que se formou comigo, né, em tecnologia, buscou isso porque queria lidar menos com pessoas. Olha que contraintuitivo. E hoje a gente falou o tempo todo aqui que a gente tem que pensar no quê? Qual que é o comportamento do outro? Pessoas. Do outro lado, pessoas. Então, a tecnologia é sempre um meio. E mesmo com IA vindo com tudo. Então, é muito bacana o motivo e como a gente surgiu. Cara, por favor, não deixe de contar isso nunca. Você pode estar no meio mais capitalista possível, com os caras tudo cagando para isso, que não é aqui esse lugar, Sim. mas eu adorei saber. Acho que é importante... É a primeira vez que eu falo. Ah, é? É. Pô, que legal, que legal. Aí, ó, tá vendo? Primeira mão. Mas fala pra gente, a Dint hoje, como é que ela tá? Como é que tá a estrutura? Que tipo de certificações que ela oferece? Tá. Antes de responder isso aí, eu vou falar uma coisa bem interessante. Eu aprendi 3 coisas, né? Eu aprendi meio que realmente foi na, foi na pele mesmo, né? Fiquei ali no... A situação me empurrou pra parede e falou, tipo, tu é um analista de inteligência? Toma a melhor decisão. Foi essa. E aí, o que foi que eu aprendi? Um negócio, ele tem que visar o lucro, mas o lucro, ele é um mero detalhe e muito pequeno, muito pequeno. O principal do negócio é transformar vidas, né? Por meio do conhecimento. Eu tenho alunos, não vou citar o nome, mas um aluno que morava no interior do estado de Pernambuco, a idade ali entre 44 a 46 anos, tá? Muita gente fala, caramba, 44 já tá velho. Não, o cara tá novo. Mas para de segurança, tem pessoas que falam, ah, não vai dar certo, não sei o quê. E o cara falou assim, se eu fizer o teu curso, eu vou sair da situação que eu tô hoje. Ele falou a situação dele, né? E aí vocês me perguntam, Robson, qual foi a situação dele? Porque eu estou aqui, né, totalmente curioso. Eu digo a você, se ele contasse a situação dele pro carroceiro, até o burro chorava, né? E aí, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte, não paga não, por esse curso não. Vai fazer ele. Agora você vai se comprometer. São 6 meses internado na Dint. É como se fosse um sanatório aqui, cara. É igual, parafraseando o comandante lá do BOP, lá do filme Tropa de Elite. Prepare as suas almas, porque os seus corpos é nosso. Bem-vindo a Operações Especiais. Praticamente falei isso pra ele. E a turma fala, que ninguém é especialista em 6 meses, em 10 meses e tal. Realmente não é ninguém especialista em 6 meses. Ninguém aprende a ser hacker do dia pra noite. Você é um hacker ético de verdade, coloca aí anos. É muito estudo. E não acaba, nunca fica pronto. Nunca. Nunca. Então assim, mas em 6 meses o cara mudou de vida. Não foi 1 não, 2 não. Os alunos lá sabem, né? Quem faz o treinamento lá. Robson tá querendo vender. Não tô querendo vender não, né? Faz parte, é bom. Quem quiser comprar, compra. Quem não quiser comprar, não tem nenhum problema não. Mas a situação é a seguinte, transformou. Então, aprendi a transformar a vida e aprendi que o conteúdo ele tem que ser disruptivo. Ele não pode ser um copia e cola do concorrente. A minha visão é que o concorrente se inspire em mim. Porque se inspirando em mim, ele vai me proporcionar grandes desafios. Sim. Então, o concorrente, para mim, ele não é um obstáculo. Ele é um amigo. Se a gente não tiver algo ou alguém para impulsionar, você nunca vai sair do lugar. Sim. Fica ali na zona de conforto. Então, esse uma parte do DNA da Dint. Show. Segundo momento, como está a situação da Dint hoje, né? A Dint, hoje ela está trazendo certificações da EC Cálcio. As certificações que é o core da empresa hoje é o CETIA, Certified Threat Intelligence Analyst, da EC Cálcio, certificação de inteligência. O ICS SCADA Cybersecurity, que é cibersegurança para ambientes industriais, né? A gente vai ter o CEH, que é o Ethical Hacking, que é bem conhecido, o CPENT e outras lá. Mas as principais
é inteligência, cibersegurança de infraestruturas críticas, que é o CSSK da Cybersecurity, e os mais voltados para infraestruturas críticas. Tá? Aproveito para informar também, primeira mão, que teremos a nossa especialização, uma pós-graduação a nível de especialização em inteligência e defesa de infraestruturas críticas. É a primeira da América Latina a nível de especialização nesse Não preciso sentido. nem perguntar que vai ter muita geopolítica. Vai ter também. E detalhe, um treinamento 95% prático. Pô, show. Não é aquele negócio do mundo fantástico, mundo do Bob, muita literatura para ler. Não. É mão na massa e também embasamento, claro, científico para aquilo. E resolvendo situações reais. Né? Esse negócio de ficar, um caso hipotético, não. A gente vai pegar casos anteriores e resolver. Como foi que esse caso foi resolvido? Exemplo, o ataque do Colonial Pipeline, como foi resolvido? Pô. Vamos criar um laboratório aqui, vamos resolver aqui como se nós fôssemos os respondedores desse incidente. Show. É nessa pegada, não é? Isso você transforma o aluno. Por quê? Porque eu criei a DINT primeiramente por essa necessidade aí da saúde da minha sobrinha. E segundo, porque eu cansei de fazer cursos, treinamentos, que era mais do mesmo. Cara, animal. Eu falei, não, eu quero fazer algo diferente. Então, quando eu crio um treinamento, eu me coloco no lugar do aluno. O que é que eu quero aprender? Eu não quero blá, 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 não quero isso, não quero aquilo. Eu sou chato como aluno. Então, aquele velho ditado, o que eu não quero pra mim, eu não dou aos outros. Não é? E quando eu passo a informação, eu sempre trago ali o meu melhor. Não é? E hoje a DINT, ela tem um treinamento muito focado em infraestruturas críticas. Entendeu? Inteligência de infraestruturas críticas, defesa de infraestruturas críticas. A gente faz treinamentos para fora. Não é? No início foi bem difícil de fazer algumas consultorias. Porque assim, a gente sabe, né? Tem um cliente, fazer uma consultoria aqui, uma consultoria ali. Então, para você ver, a gente começou a fazer consultoria para pessoas de fora. Não era do Brasil. Pô. O cara me viu no LinkedIn, achou legal, tal, me chamou para trocar uma ideia, tem um problema aqui, tu poderia me ajudar nisso aqui. Daqui a pouco o cara virou cliente. Show. E aí eu falei, caramba, no Brasil a galera tá, né? Sempre é assim. Mas não tem nenhum problema. Show. E aí você começa a ver que a vida existe várias formas de você ler o mercado, ler a situação. Não existe uma fórmula de bolo, né? Mas hoje a DINT, ela está seguindo o cenário, a gente lê o cenário ali, o cenário internacional, mas o nosso viés, o nosso DNA é um DNA militarizado. Show. Tá lá. Quem é a DINT? Somos uma empresa de treinamento, consultoria, tem um DNA das Forças Especiais. Por quê? Por que o DNA das Forças Especiais? Porque estamos prontos para em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, para trazer sempre o melhor para os alunos. Sim. Entendeu? Perfeito. Então, a gente pensa dessa forma. A gente não chega e fala, olha, vai ter aqui um professor que ele é da NASA, ele é isso, ele é aquilo. Minha preocupação tudo isso aqui condiz com o que vai trazer para o aluno? Porque não adianta ter um professor da NASA trazendo conhecimento Abstrato. de boteco. Nada contra os botecos aí, mas tipo, conversa de bêbado. Não quero. Você tem que mudar a vida do aluno. O conteúdo é isso, é para mudar. Não estou falando aqui de fazer algo mais ou menos, né? Então, essa é a realidade da DINT. A gente atua muito na parte de defesa nacional, defesa de infraestruturas críticas, né? Inclusive, agora, no finalzinho agora do próximo mês, né? No caso de maio, a gente vai estar participando de uma conferência na União Europeia, onde eu vou trazer alguns cases, né, da publicidade de umas pesquisas pessoais que eu venho fazendo sobre o cenário da ameaça persistente avançada. Show, hein? Não é? Então, isso são coisas que você vai Cara, trazendo, vai testando e sempre trazendo o melhor para o aluno. Gostei muito da DINT, já quero mais uma parceria aí, quero difundir mais a DINT, acho que é legal. Deixa o site pro pessoal que quiser. É a DINT, né?
adint.com.br, adint.com.br. Alguém pode perguntar por que Adint? Por que, O gente? que tem a ver? AD, né, de ad sumos. Ad sumos é o lema do Corpo de Fuzileiros Navais, que em latim significa aqui estamos, prontidão operacional. E o INT, que eu chamo os INT da vida, né, OSINT, HUMINT, FININT, e de inteligência. Cara, Então, ad sumos intelligence. E aí, para ficar muito grande, ADINT, inteligência, né, ad sumos intelligence. Né? que E aí, baita nome, hein, cara? isso. Porra, parabéns. Porque é um viés que militarizado, que a minha educação é essa, né? O meu avô, veterano do Exército Brasileiro, então praticamente fui criado por ele, minha avó, né? Minha mãe e tal. Show. Mas tive uma educação muito, muito regrada, né? Forjada ali. E quis seguir carreira, né? Como você falou no início, na Força Aérea Brasileira, depois no Corpo de Fuzileiros Navais. E aprendi muito sobre a disciplina nos estudos. Né? Mais disciplina, mais comprometimento e menos mimimi. Hoje a gente vê muita gente nas redes sociais. Ah, que é hack, fulano é hack, fulano não é hack, fulano é não sei o quê. Peraí. Eu acho que você virou um milionário e a gente não está sabendo. Sim, Você tem tempo para falar das pessoas? é isso aí. Porque você não tem tempo de melhorar a sua vida. Ou melhorar a vida do colega ao lado. Foca no seu, né, cara? É. Então a gente foca muito no resultado. Né? Vai ter sempre os haters da vida, Sim. né? Mas para eles só a misericórdia da espada lá de Deus. Né? Porque é isso. Tem uma frasinha clichê, mas que é ótima, né? Cara, deixa os seus resultados falarem por você. O Justamente. resto é o resto e... Gosta o resto. Então, essa é a nossa visão, a visão bem humana e trazer sempre pro aluno. Show. Ou para a pessoa que vai, independente de fazer algum tipo de negócio ou não com a DINT, Show. a gente trazer essa filosofia que eu acredito que de alguma forma Que é de vida também. impacta as pessoas, né? Robson, cara, uma pena que a gente tá se caminhando pro final. Deu nosso tempo aqui. Cara, que aula, que honra estar contigo. Quem nos ouviu, nos assistiu hoje, eu tenho certeza que recebeu muita informação, tá com a cabeça fritando igual a minha. Aviso aí, pessoal, que não foi 1% do que o Robson conhece. Com certeza, se o Robson aceitar, vamos ter outros encontros aqui com ele, porque conhece demais, né? Tem muita coisa pra gente falar. Isso porque a gente, né, se policiou muito para focar no tema, porque a vontade é ir longe e a gente vai trazer outros temas aqui com ele. Então, cara, eu tenho muitíssimo a te agradecer. Não só por ter vindo de longe, pelo seu tempo, pelo conhecimento. Deu para ver que todo mundo sentiu isso, que você não tem papas nas línguas aí de compartilhar conhecimento. E é uma honra porque o mundo tá tão... não só pelo teu conhecimento técnico, mas pela pessoa que você é. O mundo tá tão zoado, né? Que essa é a verdade, que hoje em dia se tornou raridade você ser um cara de bem, né? Ficou raro. Então, as oportunidades que a gente tem de encontrar pessoas que a gente sente isso, cara, a gente tem que ser muito grato e fazer de tudo para continuar próximo, né? Tiagão, que tá com a gente aqui nos bastidores, é um cara desse. Rodrigão, que é dono do espaço aqui também. Então, são pessoas que eu tô tendo o privilégio, né, de conhecer ou reconhecer na minha vida, e você com certeza é um cara desse, né? O Aldo, que não pôde estar aqui hoje, são caras desses que eu encontro e reencontro e sou muito feliz e grato, porque aprendi pra caramba hoje, quero aprender muito mais. Acho que eu vou me matricular lá, né? Só pra gente falar mais. E, cara, deixa uma mensagem final aí, vida, negócio, trabalho, pro pessoal. Em primeiro lugar, eu agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui com vocês. Agradeço a você e ao Aldo pelo convite, né? Lembrando que esse meu currículo, esse meu conhecimento não é apenas de mim. Eu sempre falo que toda honra, toda glória é dada a Deus, independente de religião, né? Não é dada a mim, é a Deus. Eu sou apenas um pequeno instrumento. E como mensagem final, uma frase que eu falo muito: a atitude define a sua altitude. Boa. E outro ponto. É possível.
Não importa o que, é possível. Ah, eu estou numa situação hoje difícil, olhando mais por parte humana. Utiliza a inteligência da ameaça, reconhece onde está o gap e resolve. Boa. Ah, a minha empresa está precisando dessa solução. Será que é a solução ou são as skills que são necessárias para poder explorar a alta performance daquela solução? Entendeu? E aí eu faço eu vou parafrasear o Antigo Testamento da Bíblia, né? Deus só precisou de um homem motivado e uma vara para abrir o Mar Vermelho e evadir pessoas do Egito. E você? Tá fazendo o quê? Não é? Quando que vai ser o êxodo da sua capacidade intelectual, da sua capacidade não só intelectual, profissional, da sua empresa, do que você faz na vida, não é? Eu sempre falo que tudo depende disso aqui, ó, do mindset, não é? Tudo depende do seu mindset. É você criar um plano simples. Simples. É um papel, folha 4, onde eu estou? Estou aqui, quero ir para lá, puxa uma setinha para cá, outra setinha para aqui, tem que ser factível, executa e dá certo. E o principal, para finalizar, tudo demanda tempo. Não existe nada do dia para a noite. Vou tirar uma certificação agora e você é o cara na área. Sinto lhe informar, não vai. Tem tempo, não é? E os colegas que vieram anteriormente aqui no podcast, que são ethical hacks e tudo mais, eu acredito que você deve ter falado também sobre isso. Sim. Não existe fórmula mágica. Não. Não. E outra coisa, nunca pular etapa. Você pode pular agora. Vai fazer falta. Lá na frente você vai ter um impacto brutal. Caramba, meu Deus do céu. Não é? E isso é importante. Respeitar as etapas, se dedicar. E o tempo é o mestre da carreira. Sim. Vai dar certo. Só é manter ali, continuar mais uma vez. A atitude define a altitude. Se você vai decolar, se vai cair ou se vai permanecer no solo. Sim. E aí quem vai dar a altitude da sua vida, da sua carreira profissional é você. Não é coleguinha, não é empresa. Por isso que eu sempre falo. Trabalho na empresa. Faça de conta que essa empresa é sua. Senso de dono. Senso de dono, porque a empresa X está ganhando. Não é que a empresa X está ganhando. É que você está evoluindo como profissional, como pessoa, e cada vez mais a sua ética está ganhando o quê? Altas habilidades. A ética também. Uma vez que eu tenho ética, eu tenho para sempre. Depende da motivação. Sim. Não é? Então, em primeiro lugar, é isso. A atitude, dar tempo ao tempo, saber que tudo leva um tempo. E a ética, sempre em primeiro lugar. Show. Né? Contra a ética não existe negociação. Sim. São valores inegociáveis. Perfeito. Ainda mais a gente da área de segurança, né? Concordo plenamente, é isso. Cara, mais uma vez agradeço. Agradeço muitíssimo a você que esteve com a gente, que nos ouviu, né, nos acompanhou aqui, tanto no Spotify quanto no YouTube. Peço que curta, se inscreva no canal, curta, compartilha, se gerou algum insight aqui, né, mande para alguém que faz sentido ver e aprender, né, tanto quanto a gente aprendeu aqui com o Robson. Vai ter também aqui em algum lugar as redes sociais do Robson, minha, então também o acessem, conheçam a Adint, conheçam mais o Cybercast, tem outros episódios que conectam com esse, então muito obrigado que você esteve com a gente aqui até agora e o próximo episódio também promete. Até a próxima, valeu!